Aqui quer falar. Quero falar. Obrigado. Quero agradecer a presença de todo mundo, tá? Estou muito feliz mesmo pela presença de vocês, principalmente das crianças, que eu acho que tem um momento que tem que registrar mesmo essa criançada que vai crescer junto, assim. A maioria aqui perto da rua, né? Criança tudo perto um do outro, né? E é que a gente não conseguiu fazer de 1 ano, nem de 2. Agora no 3 a gente conseguiu fazer. E quero agradecer muito mesmo a presença de todo mundo, tá, gente? Que é vida, né? Criança é sinal de vida e de renovação. Então a gente tem que, cada dia, renovar a gente também, a nossa vida. Muito obrigada, tá, gente? Agora vamos cantar o parabéns. Amém. Mais no colo dos outros, né, Jefferson? Você também, né? Cadê o Fox? Chico, filha! Sopra agora não. 1, 2, 3 e parabéns pra você nessa querida, muita felicidade. Parabéns pra você nessa querida, muita felicidade. Muitos anos de vida. Dorme sujo! Quem será? Nossa, eu filmei. Você também, né? Deus que me livre. Tá fraco. Rapaz, ele acertou no meio, cara. Epa! Você vai mandar ou eu vou mandar? Tá de casa. Deixa ele ver o momento dele. Vai, vai, Titi. Nossa, linda. Deixa. Deve ter gostado. A Milena aqui, ó. Dá beijinho na Milena, dá. Dá um beijinho na Milena. Chega, Vai cair batom garoto. Sacanagem esse copo aqui. Peraí. Ih, agora a criança vai cair. Bota no chão pra lá. Ô, Paulinho, com você que botou esse copo aqui, né? Vai,